Graça e paz, queridos irmãos. Nós estamos dando início a mais um culto. E eu peço que os irmãos se coloquem de pé nesse momento. E vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 90. Salmo de número 90. Vamos ler a santa convocação do Senhor. Peço que os nossos irmãos do departamento de música já possam estar aqui após esse momento eu farei uma oração de adoração e logo em seguida nós já iremos entoar o cântico Quão Grande é o Meu Deus. O Salmo 90 diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filho dos homens, pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada, viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente, e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira, e a Tua cólera, segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que cantemos de júbilo, e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias, quantos nos tens afligido, por tantos anos, quantos suportamos a adversidade. Aos Teus servos apareçam as Tuas obras, e a seus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Queridos, é um privilégio estarmos aqui na casa do Senhor, para bendizermos o nosso Deus. Como eu disse hoje pela manhã, nós estamos aqui para servir a Deus. Nós não estamos aqui para assistir um culto. Nós estamos aqui para trabalhar para a glória de Deus. Trabalhar no serviço do Senhor. E faremos isso através da oração, através do canto, através da leitura bíblica, através da atenção e reverência que nós devemos ter à santa pregação da palavra. Na participação da ceia do Senhor, faremos isso. Que o Senhor Deus receba a nossa adoração. É a mesma liturgia. Eu estive pela manhã e alguns irmãos estiveram aqui. Mas certamente, o momento é singular. Não é um momento para simplesmente eu chegar aqui e de repente dizer, beleza, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz de manhã. Eu terei novamente um encontro com o nosso Deus. E que privilégio para mim é poder estar mais uma vez na casa do Senhor, bendizendo o Senhor. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração de adoração. E após essa oração, nós vamos entoar quão grande é o nosso Deus. Deus bendito, Deus supremo, Deus de infinita graça. Mais uma vez, Pai, o Teu povo se reúne para bendizer o Teu glorioso nome. Que possamos entoar cânticos ao Teu santo nome de coração, que não sejam apenas palavras proferidas, mas que seja de fato o reflexo de um coração grato, de um coração que Te ama. Ser propício a nós, Pai, nesta noite. Que o Teu nome seja exaltado em cada oração, em cada leitura. Que possamos, ó Deus, prestar atenção àquilo que está acontecendo em cada momento deste culto. Nos abençoa, Pai, nos conduz.
É o que te pedimos. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Vamos cantar ao nosso Deus, quão grande é o Senhor. Cantemos a Deus. Grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, com esplendor de em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é
A igreja pode se assentar nesse momento. Peço que você abra a palavra de Deus no livro do profeta Miqueias. Miqueias, capítulo 7, onde leremos do verso 18 ao verso 20. A palavra de Deus nos diz assim: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais jurastes a nossos pais desde os dias antigos. Nesse momento, irmãos, nós somos convidados por Deus para sermos lembrados de que Ele é o nosso Deus perdoador. O profeta, ele levanta um questionamento: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? Como eu falei de manhã, é importante repetir esta explicação agora à noite, se porventura alguém não ouviu. Não é que Deus tenha amnésia. Em outras palavras, o que o profeta está dizendo: Quem, Senhor, é semelhante a ti, que perdoa as nossas iniquidades e não nos trata conforme elas, antes nos trata conforme a tua aliança. É isso que diz o versículo 20. Ele evoca o juramento que o Senhor Deus fez. Ele evoca a fidelidade do Senhor. Nesse momento, irmãos, nós somos encorajados pelo próprio Deus a confessarmos os nossos pecados, na certeza de que Ele há de nos perdoar. Não porque nós merecemos, não porque você vai espremer os seus olhos tão fortemente que você vai convencer Deus que de fato Ele tem que te perdoar, mas porque em Cristo Deus decidiu te perdoar. Em Cristo, Deus administra a sua graça poderosa sobre as nossas vidas. Então, feche seus olhos, vamos ter um tempo de confissão de pecados, lembrando que pecado é tudo aquilo que está em desacordo com a palavra de Deus. Vamos confessar as nossas faltas, na certeza de que Deus é perdoador. Quem é semelhante ao nosso Deus? Feche seus olhos, vamos ter um tempo de oração. Quem, ó Deus, é semelhante ao Senhor, que perdoa as nossas iniquidades, que nos trata por meio da aliança da graça, que não nos dá muitas vezes o que nós merecemos, e que muitas vezes nos dá aquilo que nós não merecemos, Deus, o que é manifestação da tua graça. O Senhor tem sido Deus de misericórdia e tem sido gracioso conosco. E muitas vezes, Deus, o meditar do nosso coração não tem sido agradável. As nossas palavras não têm sido palavras que têm glorificado o teu nome, as nossas ações. Por isso, ó Pai, nós te pedimos perdão. Perdoa, Deus, as nossas faltas. Perdoa-nos quando muitas vezes duvidamos da tua bondade, duvidamos do teu amor. Perdoa-nos quando muitas vezes não nos submetemos a ti.
Ajuda-nos. Tem misericórdia de nós, Pai. Nós te agradecemos, porque em Cristo nós sabemos que temos pleno perdão. Louvado seja o teu nome por isso, Pai. No nome santo do Senhor Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Nesse momento nós vamos, em resposta a esse texto, nós vamos cantar Isaías 53. Cantemos ao Senhor. Majestade pra nos atrair, nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, para nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Peço que os irmãos se coloquem de pé mais uma vez. E vamos abrir a palavra de Deus em Jeremias, capítulo 6, livro do profeta Jeremias, capítulo 6, onde leremos do verso 9 ao verso 15. Eu convido os irmãos para fazermos essa leitura alternadamente. Jeremias 6, do 9 ao 15, diz assim a palavra de Deus.
Assim diz o Senhor dos Exércitos: diligentemente se rebuscarão os resíduos de Israel como uma vinha, vai metendo a mão como o vindimador por entre os sarmentos. Pelo que estou cheio da ira do Senhor, estou cansado de a conter. Derramá-la-ei sobre as crianças, pelas ruas e nas reuniões de todos os jovens, porque até o marido com a mulher serão presos, e o velho com o decrépito. Porque desde o menor deles até ao maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Serão envergonhados, porque cometem abominação, sem sentir por isso vergonha. Nem sabem que coisa é envergonhar-se, portanto cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Em resposta a esse texto que nós acabamos de ler, vamos cantar o Salmo primeiro. Cantemos ao Senhor. Sua lei meditar
Peço que os irmãos possam se assentar nesse momento. E vamos abrir mais uma vez a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 4, onde veremos do verso 12 ao verso 20. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, verso 12 ao verso 20. Diz assim a palavra de Deus: Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes me recebestes como anjo de Deus, como profeta Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para mos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco, e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Vamos orar mais uma vez? E vamos pedir a Deus que fale aos nossos corações. Eu vou afastar o ventilador um pouco aqui, porque está batendo no microfone, então eu não sei como é que está, de repente, a captação de quem está em casa, se está conseguindo ouvir bem. Às vezes pode ficar um pouco ruim para as pessoas lá. Feche seus olhos, vamos orar. Deus de infinita graça e bondade, mais uma vez, nós elevamos as nossas vozes a Ti em oração. E suplicamos, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações. Tem misericórdia de nós, Deus. Tem misericórdia de nós. Abre o nosso entendimento. Abre o nosso coração para ouvirmos a Tua santa lei. No nome poderoso de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Queridos irmãos, conforme eu disse pela manhã, esse é um daqueles textos que, se o pregador pudesse, ou melhor, esse é um daqueles textos que geralmente não é escolhido, quando se trata de uma escolha aleatória de um texto bíblico para pregar. O que nós temos diante de nós não é uma argumentação articulada a respeito da doutrina da justificação, algo que nós vimos até aqui. Quem está esboçando esse texto nesse momento, obviamente que é o apóstolo Paulo, mas não naquele tom de defesa da fé como ele faz anteriormente, onde o seu intuito é esboçar a teologia da justificação pela fé com o propósito de fazer com que aqueles irmãos que estavam aderindo a uma falsa doutrina pudessem retornar, porque eles estavam abraçando os falsos ensinos dos judaizantes, que basicamente defendia que o homem é salvo pelas obras, que o homem não precisa só de fé, além da fé ele precisa de obras, do contrário Deus não irá aceitá-lo. Nesse momento, o que temos aqui diante de nós, do verso 12 ao verso 20, é um verdadeiro desabafo. O apóstolo Paulo, num tom absolutamente pessoal, ele então conclama, com um tom de perplexidade, os seus leitores para que eles voltem,
para que eles caiam em si. Porque Paulo reconhece que eles estavam como que fascinados por aquela teologia daqueles falsos mestres. É isso que diz o capítulo 3, no versículo 1, quando o apóstolo Paulo diz: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? Eles estavam como que enfeitiçados. Não se falava outra coisa nas igrejas da Galácia. E o apóstolo então, de maneira muito pessoal, ele esboça aqui a sua angústia, o seu amor por aquela igreja. Olha para o versículo 12. Olha o tom pessoal que o apóstolo Paulo utiliza. Irmãos, assim vos suplico. Olha o versículo 16. Tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Olha o versículo 19. Meus filhos, por quem sofro, por quem de novo sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Nós temos aqui o desabafo de um pastor que estava angustiado em ver aqueles a quem ele dirigiu a pregação do evangelho que começaram bem, mas agora trilhando um caminho totalmente diferente. Esse é um daqueles textos, irmãos, que os pontos eles não são fáceis para mim e para você. Então você vai ter que se esforçar nessa noite juntamente comigo, para nós entendermos quais são as lições que Deus tem para nos ensinar nesse texto. Ele não é aquele tipo de texto, João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou, nós devemos crer nele, e ao crermos nele, certamente nós teremos a esperança de que nós não iremos perecer. Temos a vida eterna. Os pontos saltam aos nossos olhos. Nós vamos analisar um desabafo. E obviamente, Deus há de falar conosco, porque toda a Escritura é inspirada por Deus. Então vamos caminhar na argumentação de Paulo. Olha o versículo 12. Aqui o apóstolo Paulo, ele traz um apelo. Olha o que é que ele diz: sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. O que é que Paulo está querendo dizer quando ele usa essa expressão, sede qual eu sou, pois também eu sou como vós? O que Paulo está querendo dizer, em outras palavras, eu desejo que vocês desfrutem da mesma liberdade que eu desfruto. Sede qual eu sou, livre em Cristo, pois também eu sou como vocês. Aqueles irmãos estavam abrindo mão dessa liberdade em Cristo, e estavam voltando àquela teologia horrível, que diz que o homem é salvo pelas obras, e isso estava promovendo a escravidão, porque é isso que o legalismo faz. O legalismo tem um tom de arrogância, o legalismo ele tem um tom que muitas vezes nos faz nos comparar com os outros, mas que na verdade nos reduz à escravidão, porque o legalismo não tem Cristo como mediador, o legalismo não tem Cristo como libertador. O desejo de Paulo é que aqueles irmãos sintam a mesma alegria na liberdade que eles têm em Cristo, que ele sentia. Por isso então ele conclama os seus leitores. E Paulo poderia dizer isso com muita propriedade, porque o capítulo 2, que nós já vimos, Paulo traz uma descrição de como ele era enquanto fariseu. Alguém que se avantajava aos seus. No sentido de conhecimento, Paulo era alguém mestre na lei. Alguém que tinha aprendido aos pés de Gamaliel. Alguém extremamente zeloso, mas que abriu mão de todas essas coisas porque ele entendeu, pela graça soberana de Cristo, que a menos que Cristo o alcance, ele continuaria perdido, mesmo carregado com todo o seu zelo pela lei. O apóstolo Paulo conclama, faz um apelo àqueles irmãos: sejam como eu, livres em Cristo, libertos no Senhor. Atos capítulo 26, verso 28 e 29, a palavra de Deus diz: então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito
não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Veja que o tom é exatamente o mesmo que nós temos aqui no versículo 12. Paulo olha para aquelas pessoas que faziam parte da sua audiência naquele momento, onde ele estava testemunhando a respeito da obra de Cristo na sua vida, e Paulo, em outras palavras, ele diz: quisera eu que todos vocês pudessem experimentar aquilo que eu estou experimentando, aquilo que eu experimentei. E o que é que a gente pode aprender com isso? Nós podemos aprender, irmãos, que essa mesma disposição que o apóstolo Paulo teve, este mesmo desejo, ele deve fazer parte também do nosso coração. Nós devemos desejar que as pessoas que cruzam os nossos caminhos, as pessoas que fazem parte da nossa vida, seja no contexto familiar, seja no contexto da escola, seja no contexto da faculdade, seja no contexto do trabalho, que possamos ter a mesma disposição do apóstolo Paulo. Quisera eu que vocês experimentassem aquilo que eu experimento. Quisera eu que vocês desfrutassem da mesma alegria que eu desfruto. Quisera eu que vocês desfrutassem da mesma bênção que é servir a Cristo, que é ser irmão de Cristo, que é ter a Deus como Pai, que é ser herdeiro de uma grande promessa. Quisera eu que vocês pudessem experimentar isso também. Precisamos ter essa mesma disposição. Mas o que muitas vezes nós temos é indiferença. O que muitas vezes nós temos é desprezo. Que possamos ter essa mesma atitude que o apóstolo Paulo teve, essa mesma disposição. Quando vermos de repente um irmão caminhando numa direção contrária. Sim, irmãos, porque se tem uma das coisas que Gálatas nos ensina, é que é possível que aqueles que são verdadeiros crentes podem se encantar com doutrinas que não condizem com a palavra de Deus. O que nós temos aqui são crentes. E Paulo está exortando esses irmãos para que eles voltem ao caminho certo, ao caminho da retidão. Não é que eles perderam a salvação, mas é que eles estavam caminhando numa direção oposta, pelo que o apóstolo Paulo os convida para que voltem. Claro, se eles não voltassem, se eles se mantivessem ali irremediavelmente na incredulidade, aquilo que era o receio de Paulo se cumpriria. Olha o que é que diz o versículo 11 do capítulo 4. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Ele os chama ao arrependimento, mas ele fica com aquela pontinha de receio. Será que eu trabalhei em vão? Mas espera aí, ainda não é um fim, eu vou continuar chamando eles ao arrependimento. Na parte B do versículo 12, Paulo diz: irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. Quando Paulo diz que em nada eles ofenderam a ele, Paulo estava lembrando aqueles irmãos a respeito do tratamento que ele recebeu quando ele esteve ali, entre aquelas igrejas da Galácia. Isso está descrito no versículo 13 e versículo 14. Olha aí, por favor, o verso 13 e o verso 14. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto. Antes me recebeste como anjo de Deus, como o profeta, o próprio Cristo Jesus. Pela primeira vez o apóstolo Paulo, ele vai aqui mencionar a circunstância onde se deu o seu ministério, o desenvolvimento do seu ministério em meio àquelas igrejas, àqueles irmãos. Vale salientar que essa carta, ela é categorizada como uma carta circular. O que é uma carta circular? É uma carta que não é direcionada a uma igreja específica, mas a algumas igrejas. A gente tem um outro exemplo disso, que é 1 João, por exemplo. João, ele escreve às igrejas da Ásia, ele não escreve a uma igreja específica. É como que alguém escrevesse uma carta, alguém de Fortaleza escrevendo para cá, com o intuito de atender não só as necessidades da igreja do Abolição, mas também a Central, Planalto, enfim, outras igrejas. Essa é a ideia que nós temos aqui.
Veja o versículo 13 mais uma vez. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Quando lemos isso aqui, nós não podemos pensar que a causa da pregação foi exatamente esse contexto de enfermidade. Embora alguns comentaristas sugerem que Paulo foi para Antioquia da Psídia, para aquelas regiões ali, com o intuito de ser tratado por uma enfermidade que ele estava passando. Nós não sabemos exatamente que enfermidade era essa. Alguns sugerem que Paulo estava com malária, devido às regiões pantanosas da Panfilha. E ele então sobe para Antioquia da Psídia com o intuito de ser tratado. Outros sugerem que Paulo tinha epilepsia. E isso eles sugerem por causa do versículo 14. Quando Paulo diz, e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto. Essas expressões, desprezo e desgosto, significa nada mais, nada menos do que uma atitude de nojo. Os comentaristas dizem que quando alguém tinha um ataque epilético, as pessoas daquela época, elas cuspiam no chão, porque elas tinham nojo daquela situação. Então, algumas pessoas sugerem que Paulo tinha epilepsia, mas não é certo. Nós não temos isso comprovado. Outras pessoas vão sugerir que Paulo tinha problemas nos olhos. Olha o que é que diz o versículo 15. Paulo diz, que é feito, pois, da vossa exultação, pois vos dou testemunho, de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Eu sou testemunha de que vocês teriam arrancado os próprios olhos para dar para mim. Por que vocês mudaram tão de repente? O versículo 11 do capítulo 6 reforça essa ideia quando Paulo diz, vede com que letras grandes vos escrevi de próprio punho. Então algumas pessoas sugerem isso. O fato é que nós não sabemos ao certo qual enfermidade o apóstolo Paulo tinha. A despeito disso, Paulo diz que esta enfermidade não foi motivo para que aquela igreja deixasse de recebê-lo como um arauto de Deus. Era uma tentação. Nós não sabemos exatamente que doença era essa, mas era uma doença que desfigurava de alguma forma o apóstolo Paulo, a ponto daquelas pessoas serem tentadas a sentirem nojo dele. E Paulo então elogia aquela igreja, dizendo, antes, vocês não sentiram nojo de mim, antes me receberam como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Era essa a atitude que eles tiveram. Receberam Paulo como que ele estivesse recebendo o próprio Jesus. Tamanha era a deferência, né, com que eles trataram o apóstolo Paulo, tamanha era a consideração. Isso está de acordo com aquilo que Jesus fala lá em Mateus 10:40. Quem vos recebe, a mim me recebe. A atitude dos Gálatas, elogiado pelo apóstolo, traz para mim e para você um parâmetro de como deve ser a atitude dos crentes em relação aos seus pastores. E aqui a gente extrai mais uma lição para nós. Da mesma forma que aquela igreja, que foi elogiada por isso, recebeu o apóstolo Paulo, não por causa dele, mas por causa da palavra, por causa do seu ministério fiel, receberam o apóstolo Paulo como que recebendo o próprio Senhor Jesus Cristo. Assim deve ser a postura da igreja em relação aos pastores que exercem o seu ministério com fidelidade. E quando eu falo pastores, eu não estou falando só de mim. Eu estou falando dos presbíteros que são pastores da igreja também. Não é recebê-los indiscriminadamente, mas é recebê-los enquanto forem fiéis no desenvolvimento do seu ministério. E é importante nós entendermos que fidelidade na exposição da palavra, ou a falta de fidelidade, não é só quando eu prego heresia, não. Às vezes a gente acha que, não, mas fulano pelo menos ele não fala besteira. A infidelidade no ministério, ela se dá quando a gente expõe as escrituras de maneira desleixada, quando a gente expõe as escrituras de maneira superficial. Isso é infidelidade também, porque nós estamos deixando de expor com exatidão aquilo que a escritura diz.
Antes estamos apenas falando qualquer coisa. Às vezes não é nem besteira, não é nem heresia, mas é nada com nada. Então, igreja do Senhor, assim como aquela atitude foi elogiada, assim deve ser a atitude dos irmãos em relação aos seus pastores. Pastores não devem ser tratados segundo a sua aparência, conforme Paulo nos mostra. Ele não foi tratado conforme a sua aparência, ele foi tratado conforme a sua fidelidade. Nós nos empolgamos com a aparência, né? Nós nos empolgamos com os títulos acadêmicos, nós nos empolgamos com as conferências que as pessoas participam, mas nós muitas vezes desprezamos aqueles que estão todos os dias nos alimentando com feijão com arroz. A gente prefere abrir a internet, ligar a internet e ouvir o pastor que a gente quer, a pregação que a gente quer. É muito bom, né? Mas conforme a gente falava de manhã, com todo respeito a esses irmãos, mas não é Leandro Lima que vai te aconselhar, não. Eu sinto te dizer. Não é Augustus, não é Joseph Piper, não é Paulo Brasil. São os pastores que Deus colocou aqui. São eles que vão segurar a situação crítica que de repente a sua casa possa enfrentar. São eles que vão ter tempo para atender você de madrugada, quando de repente você precisar. O que a gente tem muito hoje são pessoas que não se submetem ao pastoreio da sua igreja local, antes exaltam demasiadamente outros pastores, como que iludidos e como que crianças, se esquecendo que Deus colocou exatamente os pastores que estão aqui na sua vida. Então, meus queridos irmãos, essa deve ser a nossa tratativa, essa deve ser a nossa postura. Devemos tratar com cuidado aqueles que nos pastoreiam, devemos ter a máxima consideração. E eu peço que você abra lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12 e versículo 13. Mais um texto para reforçar isso que eu acabei de dizer, porque de repente alguém pode pensar, mas o pastor está advogando em causa própria, né? Mas é um preceito bíblico. Olha o que aqui Paulo fala: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Em máxima consideração. Ah, eu não vou fazer isso não. Não vou fazer isso não. Logo eu que já fui decepcionado por pastor, não vou fazer isso não. Ah, esse negócio de tratar com bondade, vou não. Sabe por quê? Porque daqui a pouco está se comportando igual o outro, ou igual, sei lá, com quem você teve uma experiência ruim. Mas o Senhor Deus te diz nessa noite, você não deve bajular o seu pastor, mas você deve honrá-lo e encorajá-lo para que ele continue sendo um verdadeiro mensageiro de Cristo nessa igreja. O apóstolo Paulo levanta então duas perguntas. No versículo 15 e no versículo 16, ele diz assim: que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Tornei-me porventura vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Em outras palavras, o que Paulo fala nessa pergunta aqui do versículo 15 é: cadê aquela alegria? Cadê aquela empolgação? Cadê aquele zelo? Aquele cuidado? Vocês que antes estavam prontos para arrancarem os próprios olhos para me dar, agora, por que vocês estão me tratando como inimigo? Porque eu digo a verdade para vocês? Porque eu prego a verdade para cada um de vocês? É por isso? Esse é o problema. É isso que Paulo está dizendo aqui. Aqueles irmãos estavam tratando Paulo de uma maneira totalmente diferente, porque Paulo estava pregando a verdade, estava anunciando a verdade. Quando Paulo chega, num primeiro momento, eles reconhecem a autoridade apostólica de Paulo.
Eles os recebem como que recebe o próprio Cristo. Mas agora, depois que Paulo passa a ensinar a verdade, eles então passam a odiar Paulo. Paulo é agora o nosso inimigo. E qual é a razão? Porque ele está nos dizendo a verdade. Porque ele está nos dizendo aquilo que nós não queremos ouvir. Ah, meus queridos irmãos, sem sombra de dúvidas, esse é um dos aspectos mais dolorosos do ministério. Quando muitas vezes nós somos escanteados, quando muitas vezes nós somos desprezados, deixamos de participar, não somos benquistos, ou melhor, não temos a nossa presença vista como algo como bem-vinda em muitos momentos, porque somos vistos como chatos, como arrogantes, porque simplesmente dizemos a verdade. Provérbios capítulo 27, versículo 6, nos diz: leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Quantas e quantas pessoas, por não perceberem a manifestação da graça de Deus, numa palavra dura, numa palavra de admoestação, chegaram a sair da igreja, ou mesmo continuam na igreja, dando trabalho, dando dor de cabeça, mas sem ser pastoreadas, sem se deixar pastorear, porque acham que podem pastorear a si mesmas, porque acham que podem conduzir as suas próprias vidas. Deus te lembra nessa noite, você não pode. E não é porque eu estou dizendo, é porque na estrutura de Deus, Deus instituiu pastores para orientar você, para aconselhar você, para apontar o caminho. Não é para ser senhor da sua consciência, porque só Deus é senhor da nossa consciência, mas é para proclamar a verdade de Deus para a sua vida. Mas isso parece ser humilhante para muitas pessoas, o que demonstra absoluta imaturidade. Absoluta imaturidade. Paulo estava angustiado, porque aquela igreja estava tratando ele como inimigo. Desempenhou seu ministério, mas era um inimigo, porque estava pregando a verdade. Ah, irmãos, que Deus nos ajude a termos uma disposição diferente. Porque quando você rejeita a admoestação, quando você rejeita o ensino, você está, na verdade, rejeitando o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o supremo profeta da igreja. Por isso que é muito mais fácil sair da igreja, ou é muito mais fácil agir com cinismo. Eu fico, mas eu não sou pastoreável. Eu caminho na direção que eu quero. Que Deus nos ajude, que Deus nos livre de caminharmos de maneira louca como essa. Paulo agora faz um contraste. O verso 17 e o verso 20 traz isso para nós. Os que vos obsequiam. Ele faz um contraste entre a sua postura e a postura dos falsos mestres. No verso 17 ele fala dos falsos mestres. Os que vos obsequiam não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco, e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Qual era a atitude dos falsos mestres? Os falsos mestres bajulavam os Gálatas. A expressão obsequiam traz essa ideia de gentileza, de cortesia. Eles faziam isso. Ô meu jovem, sabe, eu acredito que os falsos mestres, eles não eram sisudos, eles eram carismáticos. Eles eram pessoas que conquistavam pela sua forma de falar. Eram pessoas que encantavam. Paulo diz aqui, é que eles bajulavam seus ouvintes,
Bajulavam os irmãos da Galácia com um único propósito. Qual era o propósito? Versículo 17. Para que o vosso zelo seja em favor deles. Falsos profetas não querem discípulos de Cristo. Falsos profetas querem seguidores, querem fãs, querem tietes. Verdadeiros profetas são aqueles que apontam para Cristo. Verdadeiros profetas são aqueles que não sossegam enquanto aquelas pessoas que estão lhe ouvindo amem a Cristo, até muito mais do que Ele mesmo. Mas o que os falsos profetas queriam aqui era de fato que eles se dobrassem diante deles, em outras palavras. Essa era a atitude dos falsos mestres. Paulo condena a atitude daqueles irmãos da Galácia. No verso 18, Paulo diz: é bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Paulo condena a inconstância daqueles irmãos. Em outras palavras, Paulo diz: quando eu estava aí, vocês eram zelosos. Quando eu estava presente, estava tudo caminhando bem. Mas quando eu saí, aí vocês deram ouvidos aos falsos ensinos. Parece que isso não é muito diferente, não é, dos dias de hoje? Quando de repente um pastor desenvolve um ministério durante alguns anos num determinado lugar, ele sai para de repente tirar um ano sabático, e quando ele volta está tudo bagunçado, porque o zelo das pessoas não era por causa do Redentor, era por medo de se expressar e de repente ter que bater de frente com o pastor. O zelo da igreja precisa estar no Senhor. A igreja precisa continuar firme a despeito de quem esteja aqui na frente. Não é por causa do presbítero Marcos, não é por causa do presbítero Fábio, ou do presbítero Queiran, ou do pastor Eliomar, mas é por causa da glória de Deus. A nossa constância deve acontecer por causa da glória de Deus, por causa do nome do Senhor. Paulo condena a inconstância daqueles irmãos, mestres. Os falsos mestres queriam que o zelo daqueles irmãos fosse em favor deles. Paulo diz que de novo estava sofrendo dores de parto, até Cristo ser formado naqueles irmãos. O zelo de Paulo por aqueles irmãos, o sofrimento de Paulo, a pregação do apóstolo Paulo, o intuito, o propósito de Paulo, era que Cristo fosse formado naqueles irmãos. Não é com que aqueles irmãos se parecessem com ele, mas é para que aqueles irmãos se parecessem com Cristo, se assemelhassem a Cristo. Os falsos mestres pregavam por interesse, queriam se aproveitar dos irmãos da Galácia. Paulo estava disposto a sofrer por eles. Paulo estava disposto a trabalhar duro para que aquela igreja tivesse a sua mentalidade cristocêntrica, ou seja, Cristo no centro, Cristo como libertador, Cristo como aquele que forma o nosso caráter. Essa era a postura de Paulo. Nós precisamos, irmãos, tomar cuidado com a inconsistência. Tão importante quanto o início da caminhada cristã é o processo. A vida cristã é uma maratona e nós precisamos perseverar na verdade. O que não falta na obra do Senhor são pessoas que aparecem super empolgadas, mas que no transcorrer da caminhada elas vão esmorecendo, elas vão desanimando, elas vão mostrando aquilo que está em seus corações. A igreja da Galácia estava num período de inconsistência. Nós precisamos ser constantes nos caminhos do Senhor. Você quer um sinal de maturidade? Constância. Não é simplesmente, isso se aplica a todas as áreas da nossa vida. De repente você está pensando, amanhã eu vou ler a Bíblia. Aí você lê amanhã, você lê terça, você lê quarta, quinta-feira você já voltou tudo de novo. E olhe lá se você lê até quarta. Nós somos assim. Quantas vezes você não já olhou para sua esposa e falou, olha, amanhã a gente vai fazer isso. Amanhã nós vamos começar isso. E chega na terça-feira, você não fez nada. Inconsistência, inconstância. Precisamos tomar cuidado com isso. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui é que os verdadeiros inimigos do Evangelho são os falsos pastores, que sempre falam aquilo que os irmãos querem ouvir,
ou mesmo que bajulam os irmãos por motivos interesseiros. Os inimigos do Evangelho, eles não necessariamente estão das portas da igreja para fora. Às vezes eles estão nos púlpitos. Às vezes eles estão ocupando cargos de presbítero, cargos de pastores ou cargos de diáconos. Às vezes eles estão numa sala de escola dominical falando coisas inconvenientes. Os verdadeiros inimigos do Evangelho às vezes estão em meio ao povo. Da mesma forma que os falsos profetas estavam lá em Jeremias capítulo 6, versículo 14. Quando Jeremias diz que eles curavam superficialmente a ferida do povo de Deus. Claro, o Senhor Deus por boca de Jeremias. E eles diziam paz, paz, quando na verdade não havia paz. Ah, irmãos, precisamos desejar ouvir a voz de Deus, ainda que isso fira o nosso coração. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como você reage quando você ouve algo que não te agrada? É muito fácil, né? Eu não sei para você, mas para mim é muito fácil. Quando eu acesso a internet, coloco lá a pregação que eu quero no YouTube, e aí o pastor lá diz uma coisa que eu não gosto. É muito fácil. Eu mudo, ele não está na minha frente, ele não está me vendo todo domingo, ou ele não está me encontrando toda terça ou toda quinta, é muito tranquilo. E aí a gente chega, rapaz, eu ouvi uma pregação, ó, mexeu comigo. Gente, eu não estou dizendo que a gente não pode ouvir, a gente pode e deve se beneficiar muito disso. Mas a minha preocupação é quando a gente deixa de valorizar, e a gente precisa valorizar, porque é isso que Paulo está falando aqui. E eu vou te dizer uma coisa, se você está achando que eu estou sendo muito persuasivo, deixa Paulo chegar no capítulo 6. Você vai ver o que é que Paulo vai dizer sobre como deve ser a tratativa com aqueles que vos conduzem na verdade. A minha questão aqui é quando a gente simplesmente despreza aqueles que estão nos presidindo no Senhor. Porque ele me vê toda semana, porque ele fala de viva voz comigo e eu não suporto. É muito melhor pelo YouTube. Quando isso acontece, o que é que você faz? Você se isola? Ou você dá graças a Deus por alguém ter a coragem de dizer aquilo que você não quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir? Ore, irmão. Ore para que eu, juntamente com os presbíteros, possamos trabalhar para que Cristo seja forjado em vocês. Orem para que Deus coloque cada vez mais nessa igreja homens vocacionados, a começar pelo pastor, a começar pelos presbíteros, que sejam de fato vocacionados, e não pessoas que de repente querem ser oficiais, mas que tenham de fato vocação. Olha o que é que Calvino diz: se os ministros quiserem agir de maneira acertada, que trabalhem a fim de formar Cristo, não eles próprios nos corações. Se tem uma coisa que eu preciso falar isso, né? A gente está falando muito dos pastores, nós pastores, porque é o que Paulo está nos propondo aqui. A gente não tem que ter medo se a igreja vai votar ou não na gente. Os nossos dias estão nas mãos do Senhor, irmãos. Nós seremos pastores aqui e onde Deus quiser, pelo tempo que Deus quiser. Quem tira a gente daqui é Deus, e quem nos coloca é Deus. Isso não é recado para ninguém, não. É apenas a verdade pela qual eu vivo. Os meus dias aqui estão contados nas mãos do Senhor. Por isso, que Deus me ajude, e que apesar das minhas muitas dificuldades, eu possa ser fiel ao Senhor pelo tempo que eu estiver aqui. Precisamos olhar para Cristo. Precisamos olhar para Cristo para valorizarmos os ministros pela fidelidade no ensino e não pelos seus títulos acadêmicos ou posição de proeminência na denominação. Precisamos olhar para Cristo e pedir a Deus que os nossos pastores trabalhem para que Cristo seja formado em nós, forjado em nós. Mais uma vez, para que não fique nenhuma dúvida, para que de repente alguém venha pensar, o pastor é contra esse negócio de estudar. Não, não sou não. Estude. Estude o máximo que puder.
Se Deus quiser, terça-feira eu vou estar começando uma pós-graduação. Não sou contra, não. E não falo isso com vaidade, não, porque eu sei que não é isso que me define. O que me define é a minha identidade em Cristo. Isso é besteira. Se eu não faço isso para a glória de Deus, isso é besteira. Isso é palha. O que tem de seminarista, que está estudando ainda no 2º ano, mas que é usado por Deus, que treme diante da palavra de Deus, muito mais do que muitos pastores que têm não sei quantos anos de ministério, não é brincadeira não. Porque tem temor e tremor diante da palavra de Deus. Precisamos pedir a Deus, que Deus fortaleça os ministros que estão na nossa igreja, e que mande para essa igreja, de fato, pastores que estão mais preocupados com a glória de Deus do que com o conforto da igreja, do que em massagear o ego da igreja. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude. E que possamos caminhar de maneira a glorificar o nosso Deus. No nome de Jesus. Feche seus olhos mais uma vez. Vamos orar. Vamos pedir a Deus que essa palavra traga frutos em nossos corações. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, pela tua preciosa palavra, e pedimos que o Senhor nos ajude a sermos crentes que amam o Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos cada vez mais firmes na caminhada contigo. Nos livra de sermos enredados por teologias estranhas, por doutrinas estranhas. Traz, ó Deus, o nosso coração submisso à tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a desenvolvermos o nosso ministério com fidelidade. Nos fortalece, nos livra de escândalos. Nos livra, Senhor, de sermos pedra de tropeço. Nos ajuda, Deus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, em resposta a esse texto, vamos cantar ao Senhor, mesmo assentados. Vamos entoar o hino de número 145, Refúgio Verdadeiro. E após cantarmos este hino, nós iremos celebrar a mesa do Senhor. Cantemos. Seguro estou, não tenho temor do mal, se guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, ele seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, vil me vem livrar. Sua graça não me recusará. Sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Se o poder eterno sempre a susterá. Igual Salvador, pois minha vida em seu poder. Não posso ter receio do mal feito, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim, a meu Jesus Emmanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está.
Nesse momento, irmãos, eu convido os nossos presbíteros para que possam se posicionar junto aqui à mesa do Senhor, e peço que todos abramos a palavra de Deus, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 23. Conforme eu instruí a igreja pela manhã, instruo a igreja agora à noite, os nossos presbíteros estarão com as luvas e eles administrarão o pão da seguinte forma: eles passarão o pão para a sua mão. Você não vai pegar o pão dentro da bandeja, mas eles com um pegador vão deixar o pão em sua mão, então você apenas estende a mão, tá? E eles vão fazer isso. Eu, ao contrário da manhã, eu estarei aqui em cima mesmo. Os irmãos pegarão a bandeja com os pães, depois eles retornarão e pegarão a bandeja com o vinho e compartilharão com vocês. Vocês vão perceber que o copo onde se encontram os vinhos, o vinho, né, são copos descartáveis, tá? Então, obviamente, você não vai devolvê-lo, né? Eu não sei se alguém vai passar com uma sacola, se não, você fica com esse copo, tá? E você fica com a sacola, ou com um copo, e depois o diácono Luiz Carlos, juntamente com os outros irmãos, ou o irmão Luiz Carlos, juntamente com os outros diáconos, irão orientar vocês. Versículo 23 de 1 Coríntios 11 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. A pessoa, de repente, dá um espirro aqui na altura de um campeonato desse, né, presbítero? Acho que não é muito legal, não. Se eu espirrar, fiquem tranquilos, tá? O vento aqui está um pouco ruim para mim. Pois bem, nesse momento, irmãos, nós somos lembrados pelo Senhor, somos exortados. Alguém já disse que a mesa do Senhor é uma pregação sem palavras, onde nós somos então reportados ao passado, para sermos lembrados de que hoje nós temos um relacionamento com Deus, e temos esse relacionamento porque alguém pagou o preço. Jesus não veio para o mundo para nos dar um exemplo de fé, de amor, como os liberais muitas vezes querem trazer isso para nós, como que se Jesus viesse apenas com esse propósito. Jesus veio não simplesmente para isso, Jesus veio para morrer no nosso lugar. Jesus veio para cumprir as exigências da aliança, algo que é impossível para mim e para você. E Ele veio para que a gente tenha lugar na mesa. Você não é estranho nesse banquete, você é convidado pelo Pai, e o Pai te lembra nessa noite: você é perdoado por meio do sacrifício do meu filho. O Pai te lembra nessa noite que nesse momento nós anunciamos não só a morte do Senhor, anunciamos também o seu retorno, anunciamos que Ele triunfou sobre a morte. Se um dia você tiver alguma dúvida, mas será que Deus não suporta pelo menos 1% de pecado, porque é impossível pecar? Essa mesa ela te responde: Deus não suporta nada de pecado. E você pergunta: por que então que Ele se relaciona comigo? Por causa do seu Filho. Por que Ele me ama? Por causa de Cristo. Porque Ele comunica a sua benevolência por causa de Cristo. Que Deus nos fortaleça
Que Deus nos ajude e que possamos, irmãos, ser gratos por tamanho sacrifício. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos examinar o nosso próprio coração. Confessar as nossas faltas. Pedir a Deus que nos dê humildade. Porque se existe algo terrível, é nós sermos cegos para o nosso próprio pecado, achando que o problema sempre está fora de nós. Vamos orar nesse momento, confiando no Senhor. Feche seus olhos. Estamos aqui, Senhor, diante da Tua mesa bendita, para sermos abençoados por meio desse momento tão especial, onde somos lembrados a respeito do Teu amor, amor este que é eterno, e que se revela na história, através da encarnação do Teu Filho. Sim, Senhor, eu disse que o Senhor nos ama por causa de Cristo, mas é importante nós entendermos que o Senhor nos amou antes da fundação do mundo. E conforme Paulo nos fala lá em Romanos 5, o Senhor provou esse amor ao mandar o Teu Filho para morrer na cruz por nós. Nos ajuda, Deus, a sermos gratos e demonstrarmos essa gratidão através de uma vida diferente. Precisamos de Ti, Pai. Precisamos sermos lembrados todos os dias que hoje nós desfrutamos do pão da vida que é Cristo. Não precisamos de coisas para encontrar a nossa realização. Tudo o que precisamos encontramos em Cristo. Louvado seja o Teu nome por isso, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento, irmãos, nós iremos participar do pão. E eu peço que todos aqueles que são habilitados pelo batismo e profissão de fé, se coloquem de pé nesse momento. Lembrando que essa mesa, ela não é só a mesa da Igreja Presbiteriana do Abolição, ela é a mesa do Senhor. E se porventura há alguém aqui que está em perfeita comunhão com sua igreja local, você é convidado a participar desse momento. Então, os nossos irmãos presbíteros estarão indo até você. Vamos participar do pão. De cruz se erigiu, nela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Irmãos, o versículo 25 do capítulo 11 diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. O sangue do Cordeiro de Deus aponta para mim e para você que não há mais a necessidade do derramamento de sangue,
era assim no contexto do Antigo Testamento. A aliança é a mesma, mas a estrutura é diferente. Porque depois de Cristo, os sacrifícios cessaram, porque só Ele pôde oferecer um sacrifício perfeito. Então, nesse momento, com a mesma disposição que participamos do primeiro elemento, com a mesma gratidão, participemos também do vinho. Essa cruz para mim há mistério sem fim, porque dela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, teu triunfo, meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Queridos irmãos, nesse momento nós vamos orar, agradecendo a Deus por participarmos desse momento sublime da mesa do Senhor, agradecendo a Deus também pelo culto que oferecemos aqui. E após esse momento eu estarei impetrando a bênção pactual, e depois cantaremos a doxologia, tá? Após isso eu peço que os irmãos possam se assentar para eu trazer alguns avisos importantes. Senhor Deus bendito, mais uma vez nós te agradecemos, Pai, por participarmos deste momento tão importante do ajuntamento do teu povo. Suplicamos por aqueles irmãos que não puderam estar aqui conosco, que o Senhor os fortaleça em seus lares, que o Senhor tenha misericórdia, Deus, e que no tempo propício eles possam estar aqui conosco, Pai, para que a nossa alegria seja completa. Como sentimos falta deles, Pai, entre nós. Continua, Deus, abençoando, Pai, continua nos fortalecendo. Te agradecemos pelo privilégio desse momento, no nome precioso de Jesus, amém. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que o poder e as eternas consolações do Divino e Santo Espírito repouse sobre cada um de vós, hoje e sempre. Amém.
igreja pode se assentar. Louvado seja Deus por essa oportunidade que nós tivemos aqui. E eu confesso que eu estava sentindo falta daquela interação virtual, né? Quando eu entrava na live e falava, ó, seja bem-vindo, Dona Áurea, Vandilma, boa noite, né? Irmãos, eu fico muito feliz de perceber que os nossos irmãos, mesmo aqueles que não podem estar aqui, estão nos acompanhando. E pelo que vi aqui, nós chegamos a, não sei os irmãos se estão mais conectados aí, mas nós chegamos a ter uma frequência de 30 dispositivos, né? Nos acompanhando, 30. Fora os irmãos que estão aqui, então louvado seja Deus por isso. Então, eu acho que é uma maneira também de nós lembrarmos desses irmãos. E eu quero, em nome de toda a igreja, mandar um abraço para a irmã Graça, que está conosco aqui, nossa irmã Eudes, a nossa irmã Ana Natália, Dona Maria Meire, Dona Zuleide, Jailson não, Jailson entra por um motivo justo, né, para receber esse feedback, né, às vezes os irmãos de casa falam como é que tá, ele fica nesse meio de campo aí para ajustar as coisas de maneira que os irmãos em casa possam usufruir de uma boa transmissão. Nossa irmã Dona Osineide Costa Neto, Suelen Stephanie, Débora Almeida, presbítera em disponibilidade Salles, irmão Francisco, lá de Pombal da Paraíba, que já tem nos acompanhado há um tempo, Davidson, esteve conosco hoje pela manhã, Laura Almeida, Dona Seição, também conosco aqui, meu sogro lá em Natal, Dona Noêmia, Dona Áurea, Rosivânia, Elineide e Simone. Bom, que Deus abençoe vocês. Saibam que nós sentimos falta de vocês. E nós desejamos e esperamos, com muita expectativa no Senhor, de que vai chegar o tempo que todos nós estaremos reunidos aqui. É claro que nós devemos ser gratos a Deus, mas a gente sente falta dos nossos irmãos, não é verdade? E não sentimos falta não é só daqueles que não podem vir, não. Sentimos falta quando você pode vir de manhã, mas não pode vir à noite. Sentimos falta. Mas vai chegar o tempo, irmãos, de nós todos juntos. Então, queridos, especialmente vocês que estão em casa, sintam-se abraçados por nós. Nós amamos vocês. É o quê? Raquel, minha irmã, não poderia esquecer da irmã e de tantas outras pessoas, né, que a gente sabe que infelizmente não pode estar aqui, mas que desejam estar. Raquel não pode, mas presbítero Marcos, Alice está conosco. Alice, vai chegar o tempo, viu? Raquel vai estar aqui com a gente também, se Deus quiser. Que Deus então nos fortaleça, que Deus nos ajude. Eu quero trazer aqui alguns avisos rápidos, avisos importantes para o bom andamento dos nossos trabalhos. Primeiro, sobre as inscrições, nós agradecemos a Deus porque a igreja tem entendido, né, e os irmãos têm procurado, a ponto de nós termos a impossibilidade, né, de recebermos pessoas nos 2 turnos, pessoas que esboçam o desejo de estar nos 2 turnos. Irmãos, nós estamos numa fase de adaptação. Louvado seja o nosso Deus, nossa irmã Raquel tem nos ajudado muito nesse sentido. Então, é por isso que eu sempre peço aos irmãos, tem alguma dúvida, não coloca no grupo, liga direto para a Raquel, fala com ela, que a Raquel vai ter a disposição aí total para te ajudar. Uma outra questão que é importante, nessa fase, nesse mês, nós só podemos receber 36 pessoas aqui. Isso não fui eu que decidi, não. Essa é uma determinação do conselho da igreja. Porque isso envolve os 30%.
Então, irmãos, se você perguntar a Raquel, o presbítero Marcos está aqui e é testemunha disso. Chega na segunda-feira, eu entro em contato com a Raquel, ou é minha esposa que entra em contato dizendo, olha, eu vou e coloque o meu nome, coloque o nome da minha filha, coloque o nome do meu filho. De modo que essa norma, ela não é só para vocês não, ela é para todos do conselho, ela é para todos da diaconia. Eu não posso trazer quem eu quero, não é questão pessoal, é uma questão de organização e norma. A gente precisa ter maturidade para lidar com isso, tá bom? Se nós observamos isso, todos nós precisamos observar. Então, eu quero reforçar, nós ficaremos atentos a essa questão. Até sexta-feira você tem a oportunidade de dar seu nome. Até sexta. Minha esposa estava dizendo, né? Hoje, quando nós saímos de casa, nossa amor, domingo que vem, provavelmente eu não vou poder cultuar à noite. E tá certo. Não é porque ela é minha esposa que ela tem que ter privilégios mais do que os irmãos, não. Então ela já veio. E a nossa oração é que as pessoas possam, de fato, se dispor a vir. E eu vou sentir saudade dela, dos meus filhos, mas eles provavelmente vão estar em casa se a lista não estiver completa. Se eu observo isso, todo mundo tem que observar também. E para o bem da igreja, eu vou estar atento a isso. Tá bom, irmãos? Então eu espero que os irmãos entendam. Tá? Muitas pessoas passaram a procurar no sábado, muitas pessoas, até sexta. É até sexta. Tá? Sábado é até sexta. A gente tem falado isso reiteradas vezes. E a gente precisa, irmãos, entender. Eu acho que eu não sei ser mais claro do que isso. Tá? Outra coisa, outro aviso importante. A partir do dia 30, a partir do domingo, não desse que vem, tá? Mas do outro, nós percebemos que está estabilizado, louvado seja Deus, né? A transmissão, graças a Deus por isso. Então o que é que vai acontecer? A partir do dia 30, eu vou pregar um sermão de manhã e vou pregar outro sermão à noite. Ok? Não vai ser o mesmo sermão. Tá? Por quê? Porque a gente tem percebido que a igreja tem acompanhado, majoritariamente. A maioria tem acompanhado. E às vezes a gente percebe que os irmãos que acompanham de manhã estão aqui à noite. Então a gente vai fazer isso. Ok? Sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Fizemos domingo passado, fizemos hoje. Já não vai começar no próximo domingo exatamente para a igreja ir ouvindo, ir se acostumando e tal. No dia 30, último domingo do mês, eu vou pregar um sermão de manhã e outra noite. Vai dar mais trabalho para mim. Mas, irmãos, eu entendo que não tem lógica, uma vez que você acompanha de manhã, estar aqui à noite para ouvir de repente o mesmo sermão. Não há nenhuma dificuldade quanto a isso. Mas eu acredito que a gente pode caminhar melhor dessa forma. Ok? Se alguém tiver alguma dúvida, faça um favor. Converse com outra pessoa, não converse comigo. Tá? Para a gente caminhar bem e a gente se entender. Ok? Então, fica o aviso. Tá? Então nós vamos caminhar nessa direção. O que nos diz, irmãos, o que nos aponta aqui para o fato de que provavelmente a nossa série de pregações em Gálatas vai acabar em setembro. E a gente já vai entrar em outra série já. Tá? E nessa outra série, eu tenho orado, tenho pedido a Deus a orientação. E eu peço que os irmãos orem. Porque possivelmente ou nós vamos para os profetas menores ou nós vamos para os evangelhos. Tá? Então orem por mim nesse sentido. Para Deus me dar clareza. Para a gente então poder caminhar nessa direção. Tá? Que Deus então nos ajude. Que Deus nos abençoe. Mais uma vez, irmãos que estão em casa, tenham uma boa noite. E irmãos aqui presentes, como é bom vê-los. Tá? Como é bom. A gente não pode se abraçar ainda, mas vai chegar o tempo. Né? Que Deus nos fortaleça no nome de Jesus.